Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a professora Tayane Lima e eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu tenho cabelo escuro, um pouquinho abaixo da altura dos ombros, olhos escuros, estou sentada e eu estou usando uma blusa num tom de vinho. Estou gravando essa aula para vocês aqui no estúdio da Multirio. Nós temos um ambiente bem colorido, com alguns itens decorativos, e agora nós vamos começar a nossa aula. A aula de hoje é de ciências, e o nome dela é Um Conto Ticuna. Nós vamos conhecer um conto que tem origem na cultura do povo ticuna, que é um dos povos indígenas existentes na região amazônica. E agora, nós vamos conhecer esse conto, que você também pode estar lendo no seu material Rio Educa do segundo semestre, na página 28. E aí, vamos conhecer esse conto? Um Conto Ticuna. Houve um tempo em que na Terra tudo era escuro, frio e sem vida. Era sempre noite. Não havia luz porque uma samaúma enorme cobria o planeta, impedindo que a claridade do sol se espalhasse pelo mundo. Ioi e Ipe, dois irmãos que queriam mudar a situação, o que podemos fazer para iluminar o mundo? Pensaram. E de uma árvore chamada Arara Tucupi, pegaram o caroço de um fruto e atiraram na samaúma para ver se havia luz atrás da copa da árvore gigante. Através de um buraquinho, os irmãos avistaram algo, um bicho preguiça enorme. O animal segurava com força os galhos da samaúma, que ficavam presos no céu, escondendo a luz. Muito espertos, pegaram formigas de fogo e acertaram bem nos olhos da preguiça, que imediatamente deu um grito, largou os galhos que tampavam a luz do sol e deixou a luz se espalhar por toda a terra. O conto fala sobre uma árvore muito grande. Vocês lembram o nome dela? Isso mesmo, o conto fala sobre a árvore que se chama samaúma. Vocês já viram uma imagem ou essa árvore? A samaúma, ela é considerada a mãe de todas as árvores, porque ela é muito grande. Ela tem uma copa bem grande e o tronco muito largo. Às vezes, é até utilizado como compartimento e abrigo. Eu vou mostrar a imagem de uma samaúma para vocês. Olhem aí na tela. Agora na tela, nós temos duas imagens. A primeira é uma imagem de uma samaúma bem grande, vista de longe. E a segunda mostra alguns detalhes do tronco. Olhem só como ela é bem grande. Ela tem o tronco bem largo, tanto que no conto ela cobre todo o planeta, não deixando nenhuma luz passar. Mas de que luz nós estamos falando? De que luz o conto está falando? Isso mesmo, da luz do sol. E aí eu estava pensando, imaginem só, se alguma coisa bem grande impedisse que a luz do sol entrasse na Terra. Como ficaria? Eu lembro que em uma outra aula, a professora Marília nos contou um pouquinho sobre o sol. Vocês lembram? Vocês sabem o que é o Sol? Eu lembro que eu assisti na aula e ela disse que o Sol é uma grande estrela que nos fornece luz e calor. Mas vocês conseguem imaginar como seria o planeta, o mundo, sem essa luz e sem esse calor? Como ficaria? Eu trouxe algumas imagens para a gente poder pensar e refletir como seria o planeta Terra sem essa luz do sol. Mas antes, eu quero mostrar para vocês esse grande astro, que é o Sol. Eu trouxe algumas imagens, vamos ver. O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Isso quer dizer que todos os outros corpos que fazem parte do Sistema Solar, como planetas, cometas, corpos celestes, giram ao seu redor. Vocês estão vendo essa grande bola amarela? Então, esse é o Sol. E todos esses que estão girando em torno do Sol são os planetas. Mas como eu já disse antes, outros corpos celestes também estão em órbita ao redor do Sol.
Vocês nessa imagem conseguem ver que os planetas estão em posições e distanciamentos diferentes do Sol? Vocês conseguiram localizar o planeta Terra, o planeta em que vivemos? Esse planeta azul bem no cantinho aqui embaixo da tela é a Terra. Viram a distância que ele está do Sol? A distância que o planeta Terra está do Sol é ideal para que exista vida como conhecemos aqui na Terra. Essa distância é muito importante e permite que o planeta não aqueça, pois ele não está tão perto do Sol e nem tão longe, permitindo que o nosso planeta não congele também. Mas vocês lembram que eu falei que o Sol nos fornece a luz natural? Imaginem só se o Sol desaparecesse, que ele não existisse mais. Como ficaria o planeta? Como ficaria? Eu vou trazer aqui uma imagem para vocês, deem uma olhada. Se a luz solar não chegasse ou fosse impedida de chegar ao planeta Terra, eu acredito que seria algo parecido com essa imagem. Só escuridão. Nós não teríamos o que chamamos de dia e noite. Seria sempre escuro. Não existiria a nossa fonte de luz natural, que é o Sol. E vamos pensar se nós não recebêssemos o calor que o Sol nos fornece. Como ficaria o planeta? Eu trouxe uma imagem para a gente pensar um pouquinho. O planeta congelaria e realmente não teria como existir vida como conhecemos aqui na Terra, não é mesmo? Agora vamos pensar que até existiria vida. Mas sabiam de uma coisa muito importante? O Sol nos ajuda a produzir uma vitamina que é muito importante para os nossos ossos, para a manutenção da nossa saúde e, inclusive, melhora o nosso humor. Imaginem só como ficaríamos sem o calor do Sol, sem essa luz natural que ele nos fornece. Nós ficaríamos tristes, sem saúde. Isso impactaria muito na nossa vida. E os animais, coitados? Eles ficariam também muito tristes e não teriam como ter saúde, não é mesmo? E aqueles animais que têm hábitos diurnos, eles ficariam perdidos, pois só teria escuridão, frio. Então, nós sabemos que o Sol é muito importante para a manutenção da vida aqui na Terra, seja humana ou então dos animais, das plantas. Ah, e falando em plantas, vocês sabiam que o Sol é muito importante para a vida das plantas? Inclusive, eu fiz uma experiência na minha casa para mostrar isso para vocês. Eu fiz uma experiência de plantar alguns grãozinhos de feijões. E eu fiz até um vídeo para mostrar para vocês como é o passo a passo para plantar esses feijões. Vamos assistir? Eu peguei 2 copinhos, alguns feijões, algodão e água. Enrolei alguns grãos em um pouquinho de algodão. E coloquei dentro de um copo. Depois eu fiz a mesma coisa com os grãos que ficaram na mesa, enrolei no algodão e coloquei nesse segundo copo. Agora eu vou molhar. E agora eu vou colocar cada um dos copinhos em 2 lugares diferentes. E eu já explico para vocês. No vídeo eu mostrei 2 copinhos que eu plantei os feijões. Eu coloquei um copinho dentro de um armário bem escuro. E o outro copinho eu deixei na varanda, onde ele tinha acesso à luz do sol. Esse copinho que ficou dentro do armário no escuro, em nenhum momento do dia ele teve a presença da luz solar. Eu reguei os 2 copinhos da mesma forma. A única diferença foi o lugar. Eu coloquei um em um local que durante o dia ele recebia a luz solar e o outro ficou durante todo esse tempo dentro de um armário escuro e fechado. No início, eu vou mostrar aqui para vocês os copinhos. Esse copinho aqui foi o que ficou dentro de um armário escuro. Esse daqui foi o que ficou na minha varanda. E durante o dia e algumas horas da tarde, ele recebeu alguns raios solares. Eu fiz essa experiência durante um pouquinho mais de uma semana, uns 9 dias.
E aí eu pude perceber a diferença entre eles. Eu vou mostrar para vocês o que eu percebi de diferente. Esse copinho que ficou no armário, no início, ele cresceu bem. Isso porque os grãos de feijão já têm todos os nutrientes que permitem que eles cresçam. E aí, ao passar do tempo, ele cresceu até mais rápido do que esse que ficou na minha varanda recebendo sol. Mas logo depois eu comecei a perceber uma grande mudança. Percebam que o caule desse feijão que ficou no armário é bem branco, estão vendo? Já esse caule é marrom, tem alguma coloração verde. Eles estão bem diferentes. Esse daqui, que ficou dentro do armário, no início até tinha algumas folhas bem verdes, mas logo depois elas não resistiram, murcharam e estão até caindo. Já esse daqui foi crescendo um pouquinho mais devagar do que esse, mas olhem só como ele está agora. As folhas bem verdes, um caule mais grosso, mais firme. Vocês saberiam dizer por que esses dois feijões que foram regados da mesma forma estão tão diferentes? Lembra que eu falei que a única diferença foi o local que eles ficaram? Um recebeu luz solar e o outro não. E isso fez grande diferença no resultado. Olhem só, esse que recebeu a luz solar tem as folhas bem verdes, já esse daqui tem a coloração branca, as folhas não resistiram. Perceberam como a luz solar ela é muito importante para a manutenção da vida das plantas? E aí você pode fazer essa experiência também na sua casa e ver o que vai acontecer. Agora que vocês prestaram bastante atenção na nossa aula, vamos fazer uma brincadeira? Vamos ver aí na tela. Nós vamos responder algumas perguntas. O Sol é um ou uma galáxia, planeta ou estrela? Tempo para você pensar aí de casa. Isso mesmo, o Sol é uma estrela. Qual é o planeta que fica a uma distância ideal do Sol para que tenha vida? Essa imagem já trouxe uma dica, hein? É o planeta Marte, Terra ou Vênus? Tempo aí na telinha para você pensar. Isso mesmo, é o planeta Terra, o planeta em que vivemos. O Sol aquece e ilumina nossos dias, gira em torno da Terra, não possui luz própria. E aí, qual é a alternativa correta? Isso mesmo, ele aquece e ilumina nossos dias. Ele não gira em torno da Terra, pois são os planetas que giram em torno do Sol. E ele possui sim luz própria. Nós vimos na aula de hoje que o Sol tem muita importância na nossa vida. Sem ele, não existiria vida. Nós vimos que ele é tão importante para os animais, os seres humanos e para as plantas também. Mas antes de ir embora, eu quero deixar um desafio para vocês. O desafio de hoje é reproduzir a experiência do feijão. Um copo você vai deixar dentro de uma caixa ou armário, de uma forma que ele não receba luz solar. O outro copo você vai deixar em um ambiente que ele consiga receber luz solar. Observe atentamente o que vai acontecer com seus dois copos ao longo das semanas. Será que eles vão se desenvolver da mesma forma? Vão ter a mesma cor, tamanho? E aí, depois você pode registrar isso, escrevendo ou desenhando no seu caderno ou em uma folha. Bom, eu vou ficando por aqui, mas aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijo e até mais!